Fim de jogo, Palmeiras e Porto, 0-0. Fim desse jogo, dessa estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. Para começar, vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo foi mais equilibrado do que o segundo, né? Mas apesar desse equilíbrio, o Porto ele levou mais perigo para o Palmeiras, então várias vezes nos escanteios e faltas o Porto cruzava e cabeceava, levando muito perigo para o Palmeiras. Teve lá no começo do primeiro tempo uma defesa do Everton muito importante, então o Porto levou mais perigo. O Palmeiras conseguiu chegar no ataque do Porto no primeiro tempo, mas perdeu o gol, perdeu chance claríssima de gol, então aquela que ficou mais marcada no primeiro tempo, que chuta e o goleiro defende, aí chuta de novo, bate na zaga. Teve também mais no começo do primeiro tempo aquela que o Estevão chuta para fora, então o Palmeiras perde muito gol, isso é um problema que o Palmeiras vem tendo não só nesse jogo, mas já em jogos anteriores, que o Palmeiras perde muito gol. O Palmeiras jogou bem no jogo em si, no geral, mas no primeiro tempo foi mais equilibrado, né? Aí no segundo tempo, o Palmeiras ele foi muito mais superior ao Porto, foi bem mais superior ao Porto, principalmente quando entra o Paulinho e o Alan, quando o Abel faz as alterações, depois entra o Flaco, o Veiga, mas as principais alterações foram o Paulinho e o Alan, que jogaram muito bem quando entraram, deu assim uma dinâmica muito boa pro Palmeiras, pro ataque do Palmeiras. O Palmeiras ficou claramente muito superior ao Porto, principalmente depois dessas mudanças no segundo tempo. O Porto também já estava cansado e o Palmeiras estava ali com muita intensidade no ataque, então o Palmeiras foi muito superior ao Porto no segundo tempo. E chegou nesse 0-0 porque perdeu muita chance de gol. Então no segundo tempo teve as defesas, né, do goleiro do Porto, mas que também teve chances perdidas do Palmeiras, que é uma coisa a se melhorar para os próximos jogos, para parar de perder esses gols, porque se não perdesse, com certeza a gente tinha saído com a vitória hoje. E apesar de tudo isso, teve os pontos positivos do Palmeiras, né? Então o Gomes jogou muito bem, o Rio jogou bem, o Aníbal jogou bem. Foi uma partida muito boa deles. O Paulinho, quando entrou, também jogou bem. O Alan também jogou muito bem quando entrou. Claro, também teve jogadores que aí deixaram a desejar na partida, como o Giai, por exemplo, não jogou o que vinha jogando, não jogou o que a gente esperava dele. Mas teve aí esses jogadores que também jogaram muito bem, né? E é isso, gente. A gente enfrentou aí o Porto, que provavelmente é a maior dificuldade aí do grupo. A gente enfrentou, teve condições de ganhar. Foi um jogo que a gente foi até um pouco superior. Aliás, bem superior, principalmente no segundo tempo. E agora a gente vai enfrentar o Al-Ahly na quinta e depois o Inter Miami na outra segunda. E é interessante o Palmeiras buscar se classificar em primeiro no grupo, porque o Palmeiras ele vai pegar, se ele se classificar em primeiro, ele vai pegar o segundo colocado do grupo do Botafogo, que tem PSG, Atlético de Madrid, tem o Seattle Sounders também, só que o PSG e o Atlético de Madrid são os maiores problemas aí. Acredito que vai ficar entre esses dois aí, o Botafogo também. E se o Palmeiras se classificar em primeiro, ele pega o segundo desse grupo. Então a gente torce aí para ser o Botafogo, porque vai ser bem menos perigoso do que pegar um Atlético de Madrid ou o PSG, que se o Palmeiras ficar em segundo, pega o primeiro, que provavelmente vai ser o PSG, né? Que já ganhou hoje do Atlético de Madrid, é o campeão da Champions, né? Então é o melhor grupo, é o melhor time aí desse grupo. E a gente busca ficar em primeiro para pegar o segundo, que provavelmente vai ser mais fácil. Provavelmente não, com certeza vai ser mais fácil do que pegar o PSG, que provavelmente vai terminar em primeiro. E é isso, gente. Foi um jogo bom do Palmeiras. Agora a gente esperar aí. Quinta-feira o Palmeiras já joga de novo, 1 da tarde contra o Al-Ahly, feriado, né? Então, vamos estar em casa esperando o Palmeiras, o Verdão jogar. E é isso. Boa noite para vocês e avante palestra.